Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história assim muito rica e complexa, né? Dos povos originários da costa atlântica norte-americana. Vamos focar naquele período chave, antes e durante a chegada dos colonos ingleses. As fontes que a gente tem aqui mostram um cenário bem diferente dos clichês, sabe? Exato, e é super importante para começar a tirar aquela ideia de um continente vazio, né? Ou primitivo. Antes dos europeus chegarem, a América do Norte tinha milhões de pessoas e uma diversidade de línguas, olha, impressionante, mais de 300. Uau, mais de 300. Sim, e ali na costa do Atlântico, especificamente, a gente tinha sociedades como os Powhatan, os Wampanoag, os Pequot, as nações iroquesas também, e não eram grupos simples, não. Tinham estruturas políticas bem elaboradas mesmo. Elaboradas como? Quer dizer, as fontes detalham isso, não eram só tribos espalhadas. Não, de forma alguma. Existiam confederações, sabe? Alianças complexas, muitas vezes ligadas por línguas parecidas. Funcionavam como blocos políticos e militares, e internamente muitas sociedades tinham clãs matrilineares. Matrilineares. A linhagem vinha pela mãe, certo? Isso, descendência, herança, tudo pela linha materna. E tinham hierarquia, sim, e redes de comércio que, olha, cobriam áreas enormes. Entendi. Super interessante essa organização. Bom, e aí nesse cenário chegam os ingleses lá pelo século XVII. As motivações eram várias, né? O pessoal buscando liberdade religiosa, tipo os puritanos, outros querendo oportunidades de comércio, até para fugir da superpopulação na Inglaterra. Achavam que Deus tinha dado a eles a missão de desenvolver essa terra. Era uma justificativa para a ocupação, diferente da espanhola, que usava mais a benção do Papa, essas coisas. E essa visão já carregava um potencial de conflito pela terra, imagino. Com certeza, a semente já estava ali. Mas ainda assim, os primeiros contatos não foram só briga, né? As fontes mostram exemplos bem marcantes de cooperação no início. Sim, sem dúvida. O caso dos Wampanoag é muito famoso. O líder deles, Massasoit, ajudou os colonos do Mayflower, lá em Plymouth, em 1620. Pensa, aquele pessoal recém-chegado, sem o conhecimento local de como plantar, como sobreviver. Provavelmente a colônia não teria dado certo sem essa ajuda. E isso levou até um tratado de paz, não foi? Em 1621? Exatamente. Um tratado de paz. Foi um momento, assim, um vislumbre de que a coexistência era possível. Os Powhatan, lá em Jamestown, em 1607, também tiveram alianças no começo. Mas essa janela de coexistência parece que fechou rápido. O que causou essa virada tão trágica? As fontes falam muito de um fator específico, né? É, as doenças europeias. Sarampo, varíola, gripe, doenças que os povos nativos nunca tinham tido contato, então não tinham imunidade nenhuma. Os relatos são assustadores, falam de taxas de mortalidade que chegaram a dizimar 96% de algumas populações. É algo inimaginável. 96%. E soma isso ao deslocamento forçado, à fome, porque a caça e a agricultura deles foram interrompidas, e à violência direta mesmo. Foi uma catástrofe demográfica. E com a população tão enfraquecida, a pressão pela terra deve ter ficado insuportável. Esse parece ser o estopim dos conflitos maiores. Exatamente. As colônias inglesas precisavam de mais e mais terra para crescer. E isso ia diminuindo as áreas de caça, de cultivo dos nativos. Eles ficavam encurralados, né? Ou passavam fome, ou lutavam, ou tinham que ir para dentro do continente, o que muitas vezes gerava conflito com outros povos indígenas que já estavam lá. E as tais compras de terra. As fontes mencionam isso, né? Sim, mas muitas vezes eram vistas pelos nativos como ilegítimas, sabe? Ou até fraudulentas. Os conceitos de propriedade da terra eram totalmente diferentes. Para eles, a terra não era algo que se vendia assim. E essa tensão toda explodiu em guerras abertas. A Guerra do Rei Filipe, em 1675, é um exemplo bem forte disso, né? Muito forte. O Metacom, que era filho do Massasoit, aquele mesmo líder que fez a paz lá atrás, liderou uma revolta enorme juntando várias tribos. Foi uma tentativa, assim, desesperada de frear o avanço inglês. Mas a derrota foi esmagadora. Muitos sobreviventes, incluindo o próprio Metacom, foram mortos ou vendidos como escravos. Vendidos como escravos.
Indígenas? Sim, essa é uma parte da história que nem sempre é lembrada. A escravidão indígena aconteceu sim em colônias como a Carolina do Sul, por exemplo. Poxa, mas é importante a gente frisar, né, que eles não foram só vítimas passivas dessa história toda. As fontes mostram muita agência, muita resistência organizada. Com certeza. Não foram só vítimas de jeito nenhum. As confederações, por exemplo, não eram só para organizar a sociedade, eram estruturas de resistência política e militar. A Liga Iroquesa, os Haudenosaunee, é talvez o exemplo mais poderoso disso. Eram 6 nações unidas. Os iroqueses. Eu já ouvi falar. Como funcionava essa liga? Era uma coisa super sofisticada. Tinha uma constituição oral, a Grande Lei da Paz. Estabelecia um sistema de governo com conselhos, decisões por consenso e um papel central para as mulheres na escolha dos líderes, ligado àqueles clãs matrilineares que a gente falou. Essa estrutura deles chamou a atenção até de gente como Benjamin Franklin, sabia? Influenciou ideias sobre união, sobre governo. Que interessante. Além dessas grandes confederações, como a Iroquesa, eles tinham outras formas de resistir e se adaptar? Várias. Aprenderam a usar as leis dos europeus para tentar defender seus direitos nos tribunais coloniais. Fizeram migrações estratégicas para fugir do conflito direto. Formaram novas alianças entre tribos diferentes, tipo os Catawbas, que se uniram para ter mais força. Eles chegaram até a arrendar terras para colonos como uma estratégia econômica, bem pragmáticos. Mostra uma capacidade de adaptação enorme, mesmo sob uma pressão brutal. Mas essa pressão não parou, né? Levou a políticas ainda mais duras depois, como a remoção forçada. A Trilha das Lágrimas é talvez o exemplo mais infame disso. Foi entre 1838 e 39. Os Cherokee, que olha só, tinham adotado muitos costumes dos americanos, tinham um alfabeto próprio, jornal, até ganharam um caso na Suprema Corte americana. Ganharam na justiça. Sim, o caso Worcester versus Georgia, que basicamente reconhecia a soberania deles. Mas o presidente Andrew Jackson ignorou a decisão da corte e o governo forçou a expulsão deles das terras ancestrais no Sudeste. A marcha forçada até Oklahoma no inverno foi terrível, matou milhares de pessoas. Uma brutalidade. É um quadro muito sombrio, realmente. A gente vê essa diversidade incrível no início, aqueles momentos de cooperação que logo se perdem por causa das doenças, da disputa pela terra, mas, ao mesmo tempo, essa capacidade impressionante de organização política, de resistência, de resiliência. Tem um detalhe nas fontes que eu acho muito revelador sobre a força dessas culturas nativas. Qual detalhe? O fato de que era muito raro um nativo querer virar europeu, mas o contrário acontecia com uma frequência notável. Colonos que abandonavam a sociedade deles para viver entre os indígenas. Ah, sim, isso é verdade. É um ponto muito significativo. Mostra o quanto essas culturas eram vistas como atraentes, como fortes, mesmo sofrendo ataques constantes. Diz muito sobre a resiliência deles. Pois é, e aí fica a reflexão, né? Como é que a história poderia ter sido diferente se aquela lógica da coexistência do tratado lá de 1621 tivesse prevalecido sobre essa ânsia por expansão? E o que essa organização social, essa resiliência toda dos povos nativos pode ensinar para a gente hoje sobre relações entre culturas diferentes? Fica aí a provocação.